Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai mergulhar em Gênesis capítulo 23. O ponto de partida é, bem triste, na verdade, a morte de Sara, esposa de Abraão. Mas o que acontece depois, a compra de uma sepultura, revela muita coisa, né? Cultural, legal, teológica. A gente está usando como base as notas de estudo de duas Bíblias bem respeitadas, a Holman e a NAA. E a ideia aqui é entender por que comprar um túmulo foi um passo tão crucial para Abraão e para a promessa da terra. Vamos lá. O capítulo começa direto ao ponto. Sara morre aos 127 anos, em Kiriat Arba, que é Hebrom. E a reação de Abraão, como as notas descrevem, é de luto profundo. Ele chora por ela. É real, sabe? Mas logo depois da dor vem uma necessidade prática, urgente. Onde ele vai sepultar Sara? Porque, apesar de tudo, ele era um estranho ali em Canaã, né? Sem terra própria. Como ele resolve isso? Exato, essa questão da terra é o ponto central aqui. Abraão se levanta, ainda de luto, e vai falar com os moradores locais, os filhos de Et, os hititas. E a forma como ele se apresenta já diz muito. Sou estrangeiro e peregrino entre vocês. As notas, tanto da Holman quanto da Na, dão um peso grande a isso. Ser um ger, um estrangeiro, e um toshav, um morador temporário. Naquela época, isso significava depender da hospitalidade local, seguir as leis deles, mas sem direitos permanentes, especialmente sobre a terra. Era uma posição, assim, vulnerável. Ele não podia só escolher um lugar e pronto. E essa vulnerabilidade toda deixava a questão do túmulo ainda mais crítica, né? Não era só onde colocar o corpo, precisamente. Ter um túmulo familiar permanente era uma forma de afirmar a identidade, de pertencer de alguma forma, mesmo sendo estrangeiro. Era um sinal de respeito, um elo físico com aquela terra que ia durar gerações, sabe? Sem isso, a memória de Sara e depois a dele mesmo ficaria meio solta, dependendo da boa vontade dos outros. A falta de um túmulo próprio só reforçava que ele não pertencia totalmente ali. Por isso ele pede aos hititas: dei-me posse de uma propriedade para sepultura. Ele não pede um favorzinho, ele pede posse, propriedade mesmo. Entendi. E como é que os hititas recebem esse pedido? Porque vindo de um estrangeiro, a resposta deles parece até bem acolhedora, né? É notável mesmo. Eles respondem com muito respeito. Ouça-nos, meu senhor. Você é um príncipe de Deus Elohim em nosso meio. As notas exploram um pouco esse título, príncipe de Deus, ou talvez como a Ná sugere, príncipe poderoso. Isso indica que Abraão, mesmo estrangeiro, tinha construído uma reputação forte ali. Eles reconheciam a riqueza, a influência dele e talvez até sentissem uma conexão divina especial nele. Era um reconhecimento público do status dele. Ah, sim. E com base nesse respeito todo, eles fazem uma oferta inicial que parece super generosa. Sepulte a sua falecida na melhor de nossas sepulturas. Nenhum de nós vai negar a sepultura. Tipo, escolha qualquer uma, é sua. Sim, olhando rápido, parece pura generosidade. Mas aí que as notas de estudo, principalmente as que focam nos costumes da época, como a Holman, pedem cautela. Será que essa oferta era totalmente literal? Ou era parte da etiqueta de negociação do antigo Oriente Médio? Oferecer algo de graça, fazer uma oferta assim super aberta, podia ser um jeito educado de começar a conversa. Talvez já esperando que o outro lado, por educação ou para ter segurança legal, insistisse em pagar. Era tipo uma dança cultural, sabe? A oferta mostrava a boa vontade, mas também podia ser só o começo para definir um preço. Talvez um preço alto, mais para frente. Interessante essa dinâmica. E o Abraão parece que entendeu bem essa dança, né? Ele não aceita de cara a oferta geral. Exatamente. Ele mostra respeito, se curva diante do povo, mas recusa educadamente a oferta em aberto. Ele sabe o que quer. A caverna de Macpela, especificamente essa, que ficava na ponta do campo de Efron, filho de Zoá. E ele não pede direto para o Efron, ele pede aos anciãos hititas para fazerem a ponte para intercederem por ele junto ao Efron. E já deixa claro, para que Efron venda a caverna pelo devido preço. Ele já sinaliza que quer comprar,
não ganhar de presente. E aí, convenientemente, ou talvez não tão conveniente assim, o Efron estava bem ali na conversa, no portão da cidade. Como é que ele entra na jogada? Pois é, a presença do Efron é chave. E o lugar onde tudo acontece, o portão da cidade, também é super importante. As notas da Ná destacam bem isso. O portão não era só uma entrada, era o centro da vida da cidade. Civil, comercial, legal. Era a praça pública, o fórum, a bolsa de valores, tudo num lugar só. Qualquer negócio fechado ali na frente das testemunhas, todos os que entravam pela porta da sua cidade tinha peso legal, reconhecimento da comunidade toda. Certo. Então, o Efron ouve o pedido do Abraão pelos intermediários e responde ali publicamente. E a resposta dele também parece exagerada na generosidade, né? Dou a você, sepulte a sua falecida. Ele não oferece só a caverna que o Abraão pediu, ele oferece o campo inteiro. De novo, entra a interpretação cultural. Seria generosidade pura, reconhecendo tal príncipe de Deus? Ou seria uma estratégia de negociação mais, digamos, sofisticada? Ao oferecer muito mais do que foi pedido, ele podia estar elevando o nível do negócio, sabe? Talvez esperando uma contrapartida maior ou preparando o terreno para um preço bem alto pelo pacote completo. Era uma demonstração pública de status, de generosidade, que podia ter um cálculo por trás também. Mas o Abraão não cai nessa do presente, nem do campo inteiro no começo. Ele continua focado em comprar. Ele é muito firme nisso, se curva de novo e insiste. Se é do seu agrado, peço que me ouça. Darei o preço do campo, aceite-o de mim. Ele reforça que quer pagar, ele não quer ficar devendo favor, não quer nenhuma dúvida sobre a posse. Ele busca uma transação comercial, clara, definitiva. Essa insistência em pagar é um ponto-chave para a gente entender a cabeça do Abraão ali. E é nesse ponto que o Efron finalmente fala em valor. Mas ele faz isso de um jeito meio displicente, quase. É uma tática clássica de negociação que a gente vê em várias culturas. E Efron fala, meu senhor, ouça-me, um terreno que vale 400 ciclos de prata, o que é isso entre mim e você? Sepulte a sua falecida, 400 ciclos de prata. As notas das duas Bíblias concordam, era um preço bem alto, talvez até inflacionado. Um ciclo era uma medida de peso, uns 11,4 gramas, então a gente está falando de mais de 4,5 kg de prata. Para ter uma ideia, Jeremias, bem depois, compra um campo por 17 ciclos. Claro, as circunstâncias eram outras. Davi comprou a eira de Araúna por 50 ciclos de prata, segundo Samuel, embora crônicas falem em 600 ciclos de ouro pelo local todo, o que mostra que podia ser complexo, mas o ponto é, 400 ciclos era grana alta. E essa frase, o que é isso entre mim e você, soa quase como uma tentativa de fazer o valor parecer pequeno, sendo que era enorme, né? Exatamente. É um jeito de dizer pra gente do nosso nível, isso não é nada, mas ao mesmo tempo crava um preço alto. Mas a pergunta que fica e que as notas levantam é: por que o Abraão não pechincha? Barganhar era esperado, quase regra nessas negociações orientais. Porque ele aceita na hora. É aí que entra a importância de garantir o título de propriedade sem nenhuma brecha para dúvida. Eu acredito que sim. Ao pagar o preço pedido, mesmo sendo alto, sem discutir, Abraão tirava qualquer chance de alguém contestar depois. Ninguém ia poder dizer que ele forçou o Efron, ou que o valor não foi justo, ou que a venda não foi totalmente voluntária. E mais importante, ninguém nunca poderia alegar que foi um presente ou um favor que Efron ou os herdeiros pudessem querer de volta. Pagar o preço cheio, publicamente, era o jeito mais seguro de garantir a posse para sempre, sem discussão. Era um investimento na segurança jurídica a longo prazo. O texto até faz questão de dizer que Abraão pesou a prata na taxa corrente entre os mercadores. Isso reforça a formalidade, a legitimidade do negócio, usando um padrão reconhecido. E a conclusão da transação é descrita com uma formalidade quase de cartório mesmo. Sim, o texto bíblico é muito cuidadoso. Abraão pesa a prata, paga o Efron diante dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sociedade. As testemunhas são a liderança toda, a comunidade.
e a propriedade é descrita em detalhes. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, de fronte de Manré, o campo e a caverna que nele estavam, e todo o arvoredo que estava no campo em todo o seu contorno, foram confirmados como propriedade de Abraão. É quase um registro de imóvel antigo, sabe? Definindo bem os limites, o que estava incluído na compra. Essa precisão legal era fundamental. Ok, então a compra foi feita publicamente, segura do ponto de vista legal, garantindo a posse. Mas o significado disso vai muito além de só ter um túmulo, certo? Como é que as notas de estudo ajudam a gente a ver essa profundidade? É aqui que a gente conecta com o quadro maior e as visões da Roma e da Ná se complementam bem. Legalmente, como a gente viu, foi impecável, mas teologicamente esse ato é enorme. As notas da Roma talvez foquem mais nos detalhes culturais e legais, enquanto a Ná tende a puxar mais para a conexão com a fé e a promessa divina. Esse pedaço de terra, comprado a preço de mercado, foi a primeira propriedade legal de Abraão na terra de Canaã, a terra que Deus tinha prometido dar para ele e para os descendentes. A primeira vez que a promessa virou algo concreto, palpável. Exatamente isso. Até ali a promessa era só uma promessa, uma palavra de Deus. Abraão vivia em tendas, como nômade, peregrino. Agora ele tinha um título de propriedade. Era só um túmulo. Sim, mas era um começo, era uma estaca fincada, uma raiz plantada na terra prometida. Simbolizava a permanência futura, a certeza de que aquela terra, um dia, seria da família dele. Era um ato de posse inicial, um sinal concreto da aliança de Deus começando a se cumprir, mesmo que em pequena escala. Esse lugar acabou virando um ponto central para a família, né? Sem dúvida. Como as notas lembram, Macpela se tornou o túmulo da família patriarcal. Ali foram enterrados Sara, depois o próprio Abraão, Isaac e Rebeca, Lia e, por fim, Jacó, que fez questão que seu corpo fosse trazido do Egito para ser enterrado ali. Virou um santuário da família, um memorial da presença e da reivindicação deles sobre aquela terra, mesmo quando eles passaram longos períodos fora, como no Egito. E a nota da Aná faz uma ligação direta com a fé do Abraão, olhando além do ato em si, né? Sim, a Aná lembra de Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10 e depois 13 a 16. Esse texto do Novo Testamento fala de Abraão, Isaac e Jacó vivendo pela fé em tendas na terra prometida como estrangeiros, porque eles esperavam a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Eles morreram na fé, sem receber tudo o que foi prometido, mas vendo as promessas de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nesse contexto, a compra de Macpela não é vista só como uma solução prática ou uma jogada legal esperta. É um ato profundamente espiritual. Como assim? Ao comprar aquele túmulo, mesmo ainda sendo um peregrino, Abraão estava mostrando a fé inabalável dele na promessa de Deus. Ele estava investindo literalmente, pagando caro por um futuro que ele talvez nem visse em vida, mas no qual ele acreditava totalmente. Aquele túmulo era um testemunho da esperança dele, não só na posse da terra de Canaã, mas na promessa maior de Deus, na pátria celestial. A compra terrena apontava para uma realidade maior, para a fidelidade de Deus com a aliança. É um ato de fé bem no meio do luto, o que o torna ainda mais forte, né? Recapitulando então o que a gente pegou das fontes, as notas da Holman ajudaram a gente a sacar a importância cultural do enterro, os detalhes da negociação na época, a solidez legal do negócio. Já as notas da NAA, concordando com isso, jogaram uma luz especial no significado teológico, ligando a compra com a fé firme de Abraão, com a promessa de Deus, que vai até o Novo Testamento. As duas mostram como um capítulo que parece simples, sobre um funeral e uma compra de terra, é na verdade cheio de camadas de significado. Exatamente. É uma história rica que funciona em vários níveis. O pessoal, com o luto do Abraão, o social, na interação com os hititas, o legal, com a transação no portão, e o teológico, com o cumprimento da promessa e a demonstração de fé. Então, resumindo a ideia central, a gente começa com a dor da perda, que leva Abraão a lidar com regras culturais e legais complexas para conseguir um direito básico,
um lugar para enterrar esposa. Mas essa necessidade prática virá algo muito maior. A compra de Macpela é o primeiro passo real de Abraão para tomar posse da terra prometida. É um ato pensado, legalmente esperto, mas acima de tudo é uma expressão profunda da fé dele na promessa de Deus. Um investimento no futuro divino, mesmo num presente de luto e incerteza. A formalidade toda no portão da cidade não era só burocracia. Era selar essa reivindicação e essa fé na frente de todo mundo. Isso deixa a gente com a reflexão interessante, né? Essa insistência do Abraão em pagar o preço total, recusando qualquer ideia de presente ou favor que pudesse, lá na frente, gerar dúvida sobre a propriedade dele, isso revela muito sobre a mentalidade dele. O que essa recusa em aceitar atalhos, essa disposição em pagar caro por um direito legítimo, diz pra gente sobre o valor que ele já dava àquela terra prometida. Talvez não fosse só sobre ter um túmulo seguro. Talvez fosse sobre afirmar, sem deixar nenhuma margem para questionamento e do jeito mais correto da época, que aquele lugar e, por extensão, a promessa que ele representava, valia qualquer preço.